Eu sabia que eu não ia conseguir gravar todo esse vídeo de uma vez só. Então eu decidi, ao invés de tentar te enganar e fazer parecer que tá tudo numa mesma continuidade, fazer looks diferentes pra cada momento em que eu tô gravando. Então, se te incomodar, você que lute. A gente gosta de pensar no progresso social como um processo linear, né? Tipo, a sociedade era pior antes e aí a gente lutou para mudar e agora a sociedade é melhor. Mas a realidade é sempre mais complicada. Quando eu aprendi pela primeira vez sobre o Código Reis, eu definitivamente cataloguei ele na minha mente dentro dessa lógica mais simplista. Do tipo, ele era essa coisa horrível que um dia aconteceu há muito tempo atrás e, graças a Deus, o povo lutou para superá-lo. Mas conforme a gente amadurece e se dedica mais a estudar história e a procurar maneiras de deixar esse mundão um lugar melhor, mas a gente percebe que olhar para trás não deve ter a função de fazer a gente pensar, ufa, ainda bem que isso passou, mas sim tentar entender como é que a gente chegou aonde a gente tá agora. Dito isso, todas as vezes que eu citei o Código Reis anteriormente nesse canal, foi no contexto de representatividade LGBT no cinema. Mas esse não foi o único tipo de conteúdo censurado pelo código e a maneira como pessoas LGBT são representadas em Hollywood não é o único lugar em que a gente consegue ver as suas consequências até hoje. Nesse vídeo eu vou tentar cobrir a maior quantidade de regras e repercussões do código possível. E se tudo der certo, a gente acaba essa discussão não só com uma noção da importância desse momento histórico no cinema, mas também do quanto as motivações que fizeram o código ser instaurado em primeiro lugar ainda estão meio que presentes na Hollywood de hoje. Tá bom? Então tá bom. Primeiro de tudo, caso você tenha caído aqui de paraquedas, o que diabos é o Código Reis? Código Reis, o apelido dado ao Código de Produção do Cinema de 1930, foi uma série de regras em relação à conduta e conteúdo apropriado para ser retratado no cinema. Ele foi criado pela Motion Picture Producers and Distributors of America. E, na sua primeira publicação lá em 1930, sim, houveram várias outras alterações e versões com o passar dos anos. Já era assinado embaixo pelos maiores estúdios da época: Columbia Pictures, Fox Films, Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount, Pathé Studios, RKO, Warner Brothers e muitos outros. Produtoras e estúdios estavam em constante comunicação com a Production Code Administration, a PCA, e eles recebiam constantemente sugestões de cortes ou alterações que deveriam ser feitas. Caso o filme, no seu produto final, seguisse as orientações do código direitinho, de acordo com a avaliação da PCA, ele recebia um código de aprovação e podia ser distribuído livremente por todos os cinemas dos Estados Unidos. Agora, caso o filme não recebesse o selo de aprovação, seja porque ele não seguiu as sugestões que a PCA deu, ou porque ele já abordava um tema que ia contra as orientações do código para começo de conversa, aí as coisas já ficavam mais complicadas. É que assim, até o fim dos anos 40, salas de cinema de grande porte em áreas urbanas pertenciam, em sua esmagadora maioria, a 5 grandes estúdios: a Paramount Pictures, a Metro-Goldwyn-Mayer, a 20th Century Fox, a Warner Brothers Pictures e a RKO. O que significa que não só filmes de grandes estúdios tinham a sua distribuição nas mãos dos próprios estúdios, mas também que todo e qualquer filme, de certa forma, precisava passar pela mão desses estúdios para ser distribuído em grande circuito. Acompanha meu pensamento. Se os 5 grandes estúdios estavam de acordo e assinaram embaixo já na primeira publicação do código, definitivamente eles não iam aceitar distribuir um filme que não tivesse o selo de aprovação da PCA. Existiam salas independentes? Até sim, só que o método de distribuição da época era um negócio que chamam de aluguel em bloco, ou seja, para distribuir o grande filme de grande estúdio do momento, você tinha que exibir também um outro número de filmes que vinham junto, porque você tinha que alugar ele em bloco. E isso incluía não só longa-metragens de prestígio, mas também curtas, animações e até noticiário. Enfim, o conchave era forte demais para ver alguém de fora querendo filmar o que quisesse e exibir para todo mundo ver. E mesmo se um louco do cinema independente conseguisse uma sala independente para exibir o seu filme fora do código, vinha a segunda parte do que reforçava essas regras, que eram organizações religiosas, conselhos estatais de censura e até a polícia se envolvendo para
boicotar filmes, protestar contra filmes, tirar filmes de exibição e, enfim, todo o dedo no cu e gritaria em favor da moral e dos bons costumes. Resumindo, o código era voluntário, mas no caso, se você não se voluntariasse a segui-lo, você também não estaria se voluntariando a fazer filmes. E nesse ponto da conversa, talvez você tenha um questionamento na sua cabeça, que é, não, peraí, era voluntário pra alguém, pros estúdios. Então, por que os estúdios simplesmente concordaram com essa censura deliberada? Então, tem esse livro muito bom do John Lewis, que eu li bastante para poder fazer esse vídeo, que se chama Hollywood vs. Hardcore: How the Struggle Over Censorship Created the Modern Film Industry, em que ele resume muito bem. Em Hollywood, a regulamentação de conteúdo tem sim sua dimensão política, mas o campo político é secundário ou confundido com o econômico. Estúdios se autorregulam porque estão convencidos de que a autorregulação é boa para os negócios. A motivação e a função por trás da regulamentação de conteúdo revela a verdade no velho ditado de Hollywood: quando te dizem que não é sobre dinheiro, é sobre dinheiro. Eu comecei essa conversa falando sobre como o progresso é um processo não linear, né? Então, o início do fazer cinematográfico estava longe desse conservadorismo que se instaurou na indústria pós-código. Tão cedo quanto quando a gente começou a ser capaz de capturar a imagem em movimento, a gente já via imagens de homens dançando com homens, mulheres performando danças eróticas, atos de violência e por aí vai. O cinema parecia seguir um caminho parecido do teatro e da literatura, a arte feita pela boemia, cujos envolvidos não tinham necessariamente obrigação de seguir estritamente as normas sociais. Só que aí filmes começaram a fazer muito dinheiro e estrelas de cinema a fazer muito barulho. E aí a recém-formada indústria decidiu botar ordem nessa porra. Apesar de ter tido gente disposta a colocar beijo gay em tela na década de 20 e ter tido gente assistindo e seguindo a sua vida sem problema nenhum, também sempre houveram os incomodados. Em 1894, The Dolorita Passion Dance, um curtinha de cinetoscópio que mostrava uma mulher dançando dança do ventre, se tornou o primeiro filme a ser banido por conteúdo inapropriado. O motivo sendo que tinha gente escandalizada porque o filme incitava desejos eróticos. Não muito tempo depois, em 1909, surgiu o primeiro Conselho Nacional de Censura. E a partir daí também surgiriam vários outros conselhos estaduais e regionais que tentavam censurar o conteúdo de filmes e botar ordem nessa bagunça. Isso, com a ajuda de alguns escândalos que eu já vou falar mais sobre, fez com que Hollywood percebesse que estava correndo o risco de que o governo metesse a mão no negócio deles. E eles decidiram que eles mesmos precisavam se organizar para dar uma limpada no conteúdo. Na época, o direito à liberdade de expressão concedido pela primeira emenda da Constituição estadunidense não se estendia ao cinema, porque, de acordo com a Suprema Corte, filmes eram simplesmente uma indústria e um produto. Então, eles não precisavam receber essas concessões que a arte em geral recebia. Para botar ainda mais pressão nessa panela, na década de 20 foi quando começou a ter a primeira derrocada da construção de imagem de superestrelas para atores de sucesso, com inúmeros escândalos acontecendo. A vida de festas, bebidas e drogas dos astros de Hollywood estavam começando a ir parar nos noticiários e divórcios controversos eram cobertos até pelo New York Times. Wallace Reed, que era um ator famoso da época, se tornou a primeira estrela a morrer por conta de abuso de substâncias. Ele tinha um vício em morfina. Teve aquele assassinato super misterioso que não foi resolvido até hoje, do diretor e ator de cinema William Desmond Taylor. Mas o estopim veio mesmo com o caso Virginia Rappe e Fatty Arbuckle. Roscoe Arbuckle, mais conhecido pelo apelido de Fatty Arbuckle, foi uma das maiores estrelas da comédia muda. Ele, inclusive, é acreditado por ter descoberto o Buster Keaton e foi um mentor para o Charlie Chaplin. Mas o motivo pelo qual a maioria das pessoas conhecem esses dois nomes da comédia muda, mas provavelmente não conhecem o do Fatty Arbuckle, é pesado. Basicamente, ele teve a sua carreira destruída por uma acusação de estupro e homicídio. Se você estava acompanhando o noticiário nos últimos, 4 anos e tá ligado no histórico de abusos em Hollywood, eu sei como isso provavelmente deve soar. E assim, quando eu comecei a fazer a pesquisa para esse vídeo e eu encontrei essa história,
A primeira coisa que veio na minha cabeça foi, meu Deus, eu não acredito que o Código Reis foi criado em parte para tentar combater uma coisa que era um problema de verdade, e mesmo assim, ninguém resolveu esse problema em Hollywood. Porque assim, o William H. Reis, o cara que basicamente deu o nome pro código, ele foi contratado para ser presidente da MPPDA, meio que para lidar com o escândalo publicitário que esse caso causou. Só que quanto mais eu pesquisava sobre o assunto, mais eu percebia que é tipo impossível eu só citar esse caso e sair andando e seguir o rumo do vídeo. Então, esse vídeo que já vai ser longo pra caralho, vai ter que ter uma pausa pra eu te contar a história do caso Virginia Rappe e Fatty Arbuckle. Há quase 100 anos atrás, em setembro de 1921, Roscoe Arbuckle deu uma festa que durou 3 dias no Hotel St. Francis, em São Francisco, para comemorar o contrato milionário que ele tinha acabado de assinar com a Paramount Pictures. Ilegalidades eram inevitáveis, afinal de contas tinha bebida rolando, apesar de ser a época da lei seca nos Estados Unidos, mas a festa também saiu de controle no número de convidados. Eventualmente, o Arbuckle percebeu que tinha gente na festa que ele não tinha a menor ideia de onde tinha vindo. Inclusive, uma atriz e modelo em ascensão chamada Virginia Rappe e uma mulher de reputação e tanto chamada Maud Delmonte. Em determinado ponto da festa, depois de beber bastante, a Virginia Rappe foi encontrada passando mal em um dos quartos. Chamaram uma equipe médica, eventualmente levaram ela embora para ser tratada e alguns dias depois, no hospital, ela acabou morrendo por conta de uma perfuração na bexiga. Imediatamente, a Maud Delmonte acusou o Arbuckle de ser o culpado, declarando que tinha escutado a Virginia Rappe gritar e que a Virginia tinha contado para ela que o Arbuckle tinha a estuprado. O Arbuckle foi preso e julgado 3 vezes até que eventualmente ele foi inocentado. E o médico que tinha atendido a Virginia lá no hotel declarou que a Virginia tinha dito que o Arbuckle não tinha feito absolutamente nada com ela. Além disso, o histórico médico dela indicava que ela já tinha problemas crônicos na bexiga e exames no seu corpo apontaram que não tinha absolutamente nenhum sinal de ataque sexual ou violento nela. Então, de acordo com Arbuckle, o que aconteceu foi, ele encontrou a Virginia vomitando no seu banheiro e ele, junto com outros amigos, que inclusive testemunharam no julgamento, tentaram ajudar ela, achando que ela só estava passando mal por beber demais. Ao que tudo indica, foi o próprio Roscoe Arbuckle que chamou ajuda médica para Virginia. E isso, unido ao histórico criminal de fraude e extorsão da Maud Delmonte, faz parecer que, muito provavelmente, o que aconteceu foi que essa história toda foi só mais uma tentativa de golpe. Inclusive, ela, apesar de ter sido a acusadora principal que botou o Arbuckle na cadeia, nunca testemunhou em nenhum dos seus julgamentos. Mas enfim, independente do Arbuckle ter sido inocentado, o tempo que seus julgamentos levaram foi o suficiente para notícias se espalharem por todo o país e as pessoas e o público em geral passar a acreditar que ele era culpado sim. O escândalo inclusive levou a boicotes ao filme dele que estava passando na época, que se chama Crazy to Mary, e enfim, boicotes em geral, pedidos para tirar todos os seus filmes de circulação. Meses depois da morte de Rappe, estúdios passaram a incluir cláusulas morais nos seus contratos com estrelas, uma prática que ainda é feita até hoje. E o William H. Reis deixou o seu cargo de diretor-geral dos Correios dos Estados Unidos para se tornar o primeiro diretor da recém-formada Motion Picture Producers and Distributors of America. No seu primeiro ano no cargo, Will Reis proibiu que estúdios contratassem Roscoe Arbuckle. E, apesar dele não ter sido o censor principal dessa história, ele definitivamente moldou a Hollywood que estava prestes a entrar na sua era de ouro, a sua imagem. Eu acho que é importante te lembrar nesse momento, enquanto eu explico o que seria essencialmente o pontapé para mais de 30 anos de censura na indústria, que o Reis foi contratado para ser uma figura apaziguadora. Os objetivos das medidas da MPPDA eram basicamente fazer o governo e o público se sentirem seguros em relação ao cinema. E a maneira como o Reis lidou com esse escândalo e alguns outros escândalos com qual ele lidou nos seus primeiros anos no cargo foi tão bem sucedida que, enfim, funcionou. No ano em que ele foi contratado, 36 estados estavam considerando leis de censura para filmes. 3 anos depois,
35 deles já haviam desistido dessas leis. Na entrevista que o Hayes deu para o New York Times na sua primeira visita a trabalho para Los Angeles, você consegue enxergar muito bem esse local de figura apaziguadora e de pessoa responsável pelas boas relações que ele costumava ocupar no início da sua carreira. Apesar de ter lido as histórias escandalosas nos jornais, falhei em encontrar os horrores de Hollywood. Não há nada de errado com o cinema, exceto a juventude. Então, assim, de início, as pessoas não estavam levando o código super a sério, nem fazendo um esforço grande para seguir estritamente as suas regras. Mas aí, em 1934, o Joseph Breen fundou a Production Code Administration e se tornou o censor de uma Hollywood que, agora sim, para sobreviver, precisaria seguir o código. Ok, a gente falou a beça sobre o onde e o como do código até então, né? Mas aí a gente finalmente chega no que da questão. Vamos conversar sobre o que de fato era proibido ou contraindicado pelo Código. Entre a sua publicação original em 1930 e as muitas adições que houveram até que ele fosse aposentado na década de 60, o Código teve muitas regras. Desde pontos relativamente inconsequentes, como não poder botar palavrão ou termos obscenos em títulos de filmes, passando por pontos que parecem perfeitamente razoáveis à primeira vista, mas que acabavam resultando em censuras ridículas e absurdas, porque eram regras que ficavam extremamente abertas à interpretação dos responsáveis pela aprovação ou não de filmes, como é o caso das regras sobre religião. Nenhum filme deve ridicularizar qualquer culto religioso. Representantes religiosos não devem ser usados como personagens cômicos ou vilões. Cerimônias de qualquer religião devem ser tratadas cuidadosa e respeitosamente. Liberdade religiosa, né, meninas? Muito legal. Não vamos demonizar a religião de absolutamente ninguém. Quem escuta até acredita que o que os censores barravam não era basicamente só gente criticando a prática cristã. Por exemplo, sabe como na história original de O Corcunda de Notre Dame, no livro do Victor Hugo, o vilão, Frollo, é basicamente um tipo de padre, uma figura religiosa? Ele é um arco-diácono, mas eu não sei o que é um arco-diácono. Mas aí, na versão da Disney, ele é simplesmente um político? Então, é porque nas adaptações para o cinema anteriores já tinham mudado o cargo dele. Na de 1923 para evitar reclamação de organizações religiosas e na de 1939 porque ia diretamente contra essas regras sobre religião do código. Como a versão da Disney é bem mais baseada no filme de 39 do que no livro em si, é natural que eles tenham seguido por essa onda da adaptação de manter o Frollo como uma figura política e não estritamente religiosa. Eu só acho engraçado que a Disney não tem problema nenhum em deixar todos os vilões dela serem viados, né? Agora, quando é a hora de ser o hétero tóxico, obcecado pela mina, aí se for padre é ofensivo. É claro que tinha também aquelas regras que você já espera de um órgão de censura conservador. Tipo, crimes contra a lei não devem ser representados de maneira que gere simpatia com o crime ou que inspire outros com o desejo de imitá-lo. Acredito eu que as regras sobre obscenidade, vulgaridade e profanidade também não vão surpreender ninguém de estarem aqui, né? Obscenidade em palavra, gesto, referência, música, piada ou sugestão é proibida. Vulgaridade. A abordagem de assuntos baixos, asquerosos, desagradáveis, ainda que não necessariamente perversos, deve estar sempre sujeita ao que dita o bom gosto e cuidado com as sensibilidades da audiência. Eu adoro essa porque quem é que dita o que é de bom gosto, né? Será que perguntaram às audiências o que atingia as sensibilidades dela? Ou será que era um monte de velho branco hétero cis que fazia parte da Production Code Administration? Eram só eles decidindo sozinhos. Você me diz. Profanidades ou expressões vulgares usadas de qualquer maneira são proibidas. Essa depois teve uma adição que incluía uma lista de palavras que não podiam ser ditas, sabe? Incluindo não poder chamar mulheres de hot, que é tipo um equivalente à gostosa deles, só que eu diria que até um pouco mais brando. Obviamente não dizer o nome de Deus, o Senhor, Cristo,
em vão. E, surpreendentemente, alguns xingamentos racializados, tipo a palavra com N, que é uma palavra bem pesada lá nos Estados Unidos, e alguns outros xingamentos específicos a nacionalidades. E também termos homofóbicos, tipo sissy e a palavra com F, que também é uma palavra bem pesada para a comunidade LGBT estadunidense. O segmento de orientações sobre violência, para mim, é particularmente interessante, com algumas passagens curiosamente abertas à interpretação e outras simplesmente confusas mesmo. A técnica do assassinato deve ser representada de maneira que não inspire imitação. Assassinatos brutais não devem ser representados em detalhe. Vingança nos tempos modernos não deve ser justificada. Em tempos modernos? Tipo, se as pessoas... Se for um filme de época, pode? Métodos do crime não devem ser mostrados de maneira explícita. Furto, assalto, invasão a cofre e explosão de trens, minas, prédios, etc. não devem ter seus métodos detalhados. Incêndios são sujeitos aos mesmos cuidados. O uso de armas de fogo deve ser restrito ao essencial. Métodos de contrabando não devem ser mostrados. Eu amo o conceito de, tipo, quando você for mostrar gente explodindo trem, com cuidado, vai com cuidado, assim, como você vai tratar os métodos. Agora, contrabando não. Contrabando é proibido, você não pode mostrar de maneira nenhuma. Mas taca fogo nas coisas, de cuidadinho. Enfim, falei, provavelmente não cheguei no que você veio aqui pra saber de fato, né? Então, chegou a hora da gente falar sobre a sessão de sexo. Confia em mim que é sobre isso que você quer saber. A santidade da instituição do casamento e do lar deve ser mantida. Filmes não deverão inferir que formas baixas de relações sexuais são um aceito ou comum. Você já consegue imaginar o que tá vindo a partir só dessa frase, que é o que abre a sessão sobre sexo, né? Vamos lá. Eu vou enrolar um pouquinho mais antes da gente chegar nos pontos mais importantes. Vamos comentar alguns pontos de maneira resumida, porque a sessão de sexo é provavelmente a mais longa do código. Coisas que não pode mostrar explícito. Adultério e sexo ilícito. O que é sexo ilícito? Também não achei uma explicação conclusiva. Tinha muitas maneiras de sexo que eram contra leis. Metade delas perfeitamente razoáveis, metade completamente absurdas e conservadoras. Cenas de paixão só podiam ser mostradas se fossem muito essenciais para a narrativa e, de acordo com as próprias palavras do código, ao colocar essas cenas de paixão em tela, não deve, abre aspas, ser retratada de maneira que estimule os mais baixos e vis elementos. Basicamente só, tipo, não sensualiza muito, não deixa as pessoas muito... Meu Deus, que delícia, cara. Sedução e estupro não deviam ser mostrados explicitamente, nem ser alvo de piada, o que me pareceria perfeitamente razoável se estupro e sedução não tivessem ali juntos, como se fosse algo parecido. E quando eu li essa regra a primeira vez, eu achei assim, sedução deve ser só uma palavra que estão usando pra falar de uma coisa mais tipo assédio, uma coisa mais forçada, assim, né? Tentar convencer a mulher de que ela quer um negócio que ela não quer. Mas não é isso não, é sedução mesmo. Um dos exemplos clássicos de filmes que tiveram problemas por causa dessa regra ali com os censores foi Relíquia Macabra, por causa de uma cena em que uma mulher só literalmente flerta com Humphrey Bogart. Tipo, realmente era só sedução. Mas enfim, chegamos finalmente ao que, se você assistiu o canal, você provavelmente estava esperando ouvir eu falar sobre quando você clicou nesse vídeo. Porque todas as vezes em que eu citei o Código Reis anteriormente nos meus vídeos, era em relação à representação LGBT. Então vamos lá, aqui vai a proibição que o código faz a pessoas LGBT. Perversão sexual ou qualquer referência a isso é proibida. E é isso, é só isso. Nas muitas alterações que o código recebeu através dos anos, nunca se deram ao trabalho de elaborar ou explicar essa passagem. Ela sempre esteve ali, mudou de lugar, mas continuou sendo exatamente a mesma, com a mesma linguagem. O porquê eu sei que perversão sexual quer dizer homossexualidade é por causa das proibições que foram feitas baseadas nessa regra. No livro Hollywood's Movie Commandments, a Handbook for Motion Pictures Writers and Reviewers, de 1937, a Olga J. Martin, que foi secretária do Joseph Brin, explica de maneira bem clara
O que quer dizer essa regra? Nenhum indício de perversão sexual pode ser introduzido a uma história de cinema. A caracterização de um homem como afeminado ou de uma mulher grosseiramente masculina é um retrato absolutamente proibido para as telas. Isso significa também que nenhum personagem cômico pode ser introduzido em um roteiro simulando ser um pervertido. Não é que a Hollywood pré-código fosse super gay-friendly pra frentex. A representação LGBTQIA+, da época era permeada de estereótipos e frequentemente alvo de piadas. Mas também era bem mais significativa do que a maioria das pessoas tende a pensar do início do cinema. Danças e beijos entre pessoas do mesmo gênero, comédia cujo alvo eram estereótipos de gênero e até algumas formas de crossdressing podiam ser vistos em diversos filmes. Não era representação explícita e ideal, mas era um começo, e um começo positivo, diga-se de passagem, onde ações, comportamentos e relações LGBT eram mostrados sem serem demonizados. Quem sabe onde a gente estaria agora se essas representações artísticas tivessem seguido seu rumo natural? Sei lá, talvez tivesse sido pior, como era o que os censores pareciam achar na época. E tivessem havido leis que marginalizavam comportamentos específicos em filmes, assim como fazia com comportamentos específicos na vida real. Eu não sei, eu não tenho o poder de olhar através do multiverso para descobrir o que aconteceu nas realidades alternativas. Então, tudo que a gente tem são as consequências práticas do que de fato aconteceu. O jeito mais fácil de passar despercebido pelos censores quando se tratava da regra de não mostrar perversão ou qualquer referência a tal era atrelar as características associadas à homossexualidade à vilania, esvaziando a associação até que se transformasse em simplesmente uma excentricidade de personalidade de vilão. O que, unida a essa regra, a simpatia da audiência nunca deve ser posta do lado do crime, delinquência, maldade ou pecado, obrigava esses vilões a serem punidos. Isso tudo somado significa que, por 30 anos de cinema, a coisa mais próxima de um gay que você veria eram vilões apanhando e morrendo. Tem mais uma regra do ponto sexo que eu preciso falar sobre. E ela é: miscigenação é proibida. Pela maior parte do tempo em que o código teve em ativa, miscigenação era literalmente contra a lei. Quer dizer, o caso Loving v. Virginia, que legalizou o casamento interracial, só foi acontecer em 1967. Isso, unido ao fato de que a gente está falando sobre uma indústria que tem o nascimento de uma nação creditado como o primeiro longa-metragem de ficção narrativo, como a gente entende até hoje. Um filme que literalmente foi responsável por trazer a Ku Klux Klan para o mundo moderno. Não é exatamente surpreendente que essa é uma regra que está aqui. E ainda assim, de alguma maneira, discutir essa regra dói profundamente, ao ponto de quase me deixar sem palavras. E olha que bicha, eu falo até demais. Quando eu penso em segregação e sentimentos anti-miscigenação, eu sempre penso nos meus pais. Talvez isso não seja uma grande explicação. Fotos dos meus pais. Eu sou filha de um casal interracial. Talvez por isso mesmo que seja tão difícil pra mim falar sobre o assunto. Porque eu sou meio que hiperconsciente que, de certa forma, eu sou o resultado que os eugenistas brasileiros queriam alcançar quando eles começaram a trazer imigrantes europeus pro Brasil para tentar embranquecer a população. Nos Estados Unidos, eles meio que têm uma relação oposta com miscigenação. Ao contrário da máxima brasileira de arrumar alguém branco para clarear a família, limpando a linha sanguínea, lá eles têm a regra de uma gota, que quer dizer que se você tem uma gota de sangue negro na sua família, você é negro e acabou. Que é tipo, branco não tá sujo com essa uma gota só. Uma gota só é suficiente para sujar a sua árvore genealógica inteira. Mas como Hollywood é uma indústria estadunidense, a gente acaba pegando certas relações culturais muito específicas a eles, porque eles têm essa dominação tão grande sobre as convenções cinematográficas. Então, miscigenação é um crime em tela tal qual um dia foi um crime na lei estadunidense. Não é à toa que no código essa é uma das, se não a regra mais invariável. Quer dizer,
não há nenhum espaço para interpretação que permita passar algo batido minimamente, sabe? É uma estratégia muito óbvia para estender ao cinema os esforços que o governo norte-americano já fazia para manter a negritude fora da vida americana. A regra era sobre miscigenação, mas a aplicação prática era bem pior do que só não poder ter romances em tela entre pessoas de raças diferentes, etnias diferentes. Não poder ser par romântico de uma pessoa branca significava que atores negros basicamente não podiam ter papéis de protagonismo, porque era extremamente raro no cinema da época ter protagonistas que não tinham um romance. Exceto, é claro, se eles estivessem estrelando filmes especificamente sobre a vivência negra, filmes racializados. Mas você consegue imaginar quantos filmes entre a década de 30 e a década de 60 foram produzidos com 2 protagonistas negros, né? Para mulheres, o efeito foi particularmente devastador. Enquanto homens negros ainda conseguiam o eventual, ainda que raro, papel que não envolvia romance, mulheres em geral, durante a era de ouro de Hollywood, praticamente não tinham papéis que não fossem especificamente papéis românticos. O que significa que uma atriz que não tinha oportunidade de interpretar um par romântico basicamente não tinha oportunidade de estrelar filme nenhum. Artistas negros tinham 2 opções: interpretar personagens secundários extremamente estereotipados e degradantes, ou não trabalhar e cair no ostracismo. Olha Dorothy Dandridge, por exemplo, que foi a primeira mulher negra a ser indicada à categoria de melhor atriz no Oscar pelo seu papel em Carmen Jones. Depois de ser indicada a esse Oscar e ouvir de muitos produtores que ela tinha potencial para ser uma grande estrela que protagonizaria inúmeros filmes, ela decidiu recusar papéis pequenos e degradantes. E o que aconteceu foi que a carreira dela foi destruída por causa disso. Mais absurdo ainda é que muitas vezes papéis que eram especificamente racializados e basicamente feitos especialmente para pessoas negras, ainda assim acabavam indo para outras pessoas. Esses artistas negros eram tão impedidos de protagonizar que eles eram impedidos de protagonizar filmes até sobre as suas próprias histórias. A Dorothy Dandridge perdeu para Jeanne Crane o papel principal em O que a Carne Herda, um filme sobre uma mulher negra de pele clara que passa como branca e entra em um romance interracial. A Lina Horne perdeu o papel em O Barco das Ilusões, outro romance interracial, para Ava Gardner. Então aí, mulheres brancas interpretando negras de pele clara. Nos últimos anos, talvez você tenha escutado que uma única mulher negra em 93 anos de Oscar ganhou o prêmio de melhor atriz principal. A Halle Berry em 2002. Então, sabe o porquê? Porque a gente ainda tá vivendo a herança dessa merda. E até hoje ainda é difícil encontrar papéis principais relevantes para mulheres negras. A gente ainda tá vivendo as consequências diretas desse impedimento proposital de mulheres negras em papéis de destaque em Hollywood. No início do vídeo, eu mencionei que até o fim dos anos 40, Hollywood sofria monopólio na mão de 5 grandes estúdios. Então, isso tudo mudou em 1948, quando saiu o veredito da Suprema Corte estadunidense, no caso, Estados Unidos versus Paramount. Nele, a corte decidiu não só que o sistema de estúdio em que Hollywood se baseava até então era monopólio e, portanto, ilegal, mas também que o cinema era protegido, sim, pela primeira emenda da Constituição estadunidense. Ou seja, tinha direito constitucional à liberdade de expressão. O código ainda duraria oficialmente mais 20 anos, mas depois que os estúdios perderam o controle total sobre as salas de cinema, o efeito da listinha de regras e a relevância do selo de aprovação da PCA se tornaria cada vez menos relevante. A mudança veio a passos de formiga, tá? Até porque quando o veredito de Estados Unidos versus Paramount foi dado, o país estava no meio de um fenômeno conhecido como a Lista Negra. Uma manobra para usar os sentimentos anticomunistas do pós-guerra para tentar diminuir o efeito na indústria de ações reguladoras como o fim de monopólios e a formação de sindicatos trabalhistas. A Lista Negra foi uma lista. Uma lista de trabalhadores do audiovisual investigados pelo Comitê de Atividades Anti-Americanas por
terem ligações comunistas ou subversivas. Porque ninguém queria perder o seu emprego, que era o que acontecia quando você acabava com seu nome na lista negra, ou ser preso, o que aconteceu com 10 listados que se recusaram a depor nas suas investigações. Definitivamente ainda havia um incentivo para seguir o código. Nada como um selo de aprovação de que a sua arte segue as regras bem direitinho para comprovar para o mundo que você não é um comunista subversivo, não é mesmo? Mas ainda assim, o código entrou em um processo de enfraquecimento. Em 1953, o estúdio United Artists resolveu sair do acordo com a PCA depois que eles se recusaram a dar o selo de aprovação para o seu filme ingênuo até certo ponto. E aí eles decidiram distribuir o filme mesmo sem o selo. Houveram ameaças de boicote, campanhas religiosas contra o filme, mas acabou que a propaganda ruim funcionou ao favor deles. E o filme foi um sucesso de bilheteria, o que abriria portas para muitos outros filmes com temas mais adultos a serem lançados, independente da aprovação ou não da PCA. Em 1954, a gente teve a aposentadoria do Joseph Brin, e o cara que assumiu o cargo de chefe da PCA no lugar dele, o Geoffrey Sherlock, era muito mais adepto à análise de cada caso na aplicação do código e a entrega do selo de aprovação. Então ele era um cara muito mais brando. E se eu fosse uma pessoa mais preocupada com esse vídeo não ser um longa-metragem, talvez esse fosse o ponto ideal para eu embrulhar essa história com um lacinho e te dizer que foi a partir daqui que saiu a classificação etária como a gente conhece hoje. Artistas tentando contar histórias diferentes, mais maduras, unida às oportunidades que o Joseph Brin saindo da PCA e o fim do monopólio na indústria criou. Mas a realidade é sempre mais complicada. A partir de meados da década de 50 e por toda a década de 60, houve sim um aumento no interesse em produzir filmes com conteúdo mais adulto. Nessa época começou a se perceber e tentar explorar a segmentação de público que frequentava as salas de cinema. E foi a partir desses filmes de conteúdo mais adultos que saíram a esmagadora maioria dos filmes que foram bem-sucedidos em enfrentar a PCA. Mas ao mesmo tempo em que o código enfraquecia, instituições militando a favor da censura se tornavam cada vez mais vocais. Isso levou a um monte de casos judiciais, até o ponto que não só cineastas e produtores estavam argumentando pela criação da classificação etária, mas até juízes da Suprema Corte. Porque, enfim, começaram a perceber que talvez não fosse muito justo que absolutamente todos os filmes exibidos precisassem ser apropriados para o público infantil. E foi assim que o Código Reis acabou. Não por uma luta pela liberdade criativa, não porque as proibições feitas pelo código eram absurdas, não por causa dos donos de sala independente, ou qualquer outro argumento extremamente válido contra o código. Ele acabou porque ele parou de fazer efeito, tanto na parte lucrativa quanto na parte apaziguadora em relação ao público conservador. O código não funcionava mais e Hollywood queria continuar fazendo dinheiro, sem perturbar essa galera religiosa e conservadora que frequentemente usava o argumento de pense nas crianças para defender a censura. Tudo isso unido à percepção de que frequentemente crianças, adolescentes e adultos queriam ver conteúdos completamente diferentes no cinema, levou ao que a gente conhece como o sistema atual. Eu não tenho tempo para te dar uma crítica completa e bem pesquisada do sistema de classificação etária vigente. Mas o que eu posso te dizer com toda certeza é isso. Ele definitivamente não foi uma mudança, mas sim uma redecoração do que já era a máquina de censura até então. Em 1968, quando o então presidente da MPAA, o nome que deram para MPPDA, que rebatizaram ainda depois de MPA, que é o atual nome da organização, quando ele anunciou a classificação etária, ele a anunciou como um novo código de produção cinematográfica. E é exatamente isso que o sistema é, o novo código. Então tá, vamos conversar sobre a classificação indicativa. Eu vou começar te dando uma opinião que pode ser controversa, e é que eu acredito que existe muito pouco conteúdo que não se pode mostrar para crianças de absolutamente maneira nenhuma. E isso se resume basicamente só a,
pornografia e uma outra coisa que, dependendo da idade, a criança simplesmente não vai entender. Mas assim, pode ser que a minha opinião seja um pouco enviesada, porque afinal de contas, foi assim que eu fui criada. Meus pais nunca tiveram problema nenhum em me deixar verem filmes feitos para adultos. E nunca tiveram nenhum problema com me explicar as coisas que eu não entendia nesses filmes. E, por exemplo, eu nunca fui ensinada mentiras comuns que se contam para criança quando os pais simplesmente acham que vai ser muito complicado de explicar certos assuntos complexos. Tipo, eu nunca acreditei que bebês vinham de cegonha, eu sempre soube que a reprodução humana era feita como era, e, enfim... Sei lá, nunca teve grandes histórias, eu sempre soube que pessoas gays existiam e que elas eram normais, tipo... Sabe, meus pais são jovens e sempre foram bem de boa. E a minha opinião, então, ela é muito pautada no fato de que eu sou muito grata por ter sido criada da maneira como eu fui criada. Mas assim, mesmo se você acreditar na necessidade da classificação etária, o que eu até acredito para determinados tipos de filme, isso não impede de ser possível enxergar que a classificação continua sendo, sim, um instrumento da censura, tanto quanto o seu antecessor foi. E as suas regras quanto ao que faz um filme apropriado para que idade são tão arbitrárias quanto a opinião da PCA um dia foi sobre o que era obsceno e perverso. Isso fica muito claro quando você olha, por exemplo, o quão mais confortável se está com grande quantidade de violência do que com conteúdo que tem teor sexual, por exemplo. Filmes como Arraste-me para o Inferno, Venom, Esquadrão Suicida e toda a série de filmes do James Bond estreladas pelo Daniel Craig receberam classificação indicativa de PG-13. Já Eighth Grade, um filme sobre uma menina no último ano do ensino fundamental, recebeu classificação R, ou seja, proibido para menores de 17 anos. Eighth Grade não contém múltiplos assassinatos, violência à mão armada, tortura, decapitação ou gore, pintado de preto, porque é assim que eles escapam de receber classificação indicativa maior, pintando o sangue de preto. Mas no filme a palavra fuck é dita mais de uma vez, então só para maiores de 17 anos, sinto muito. Outra coisa que acontece bastante é filmes LGBTQIA+, receberem classificações mais altas que filmes parecidos, mas que são sobre casais heterossexuais. GBF, uma comédia adolescente de 2013, por exemplo, apesar de não conter palavrões, violência ou sexo, acabou recebendo classificação indicativa R. Por quê? Porque em 2013 a MPA achou que garoto se beijando era inapropriado para menores de 17 anos. Assim como seu antecessor, a classificação indicativa aqui não é um processo legal e sim voluntário. Então, não tem muito para onde correr se você não gostou de como seu filme foi classificado. E não importa se há precedentes para filmes que fizeram a mesma coisa que o seu, mas receberam classificações diferentes, porque a MPA não tem obrigação de se explicar ou mudar determinações que eles fizeram em relação à classificação. Então, se você está fazendo filmes em Hollywood, hoje em dia, 2021, essas são as suas opções. Você pode aceitar a classificação etária que seu filme recebeu, você pode tentar alterar o seu filme para receber uma classificação etária menor, ou você pode lançar o seu filme sem uma classificação indicativa, o que basicamente garante que você não vai poder distribuir ele basicamente nem 90% das salas de cinema dos Estados Unidos, porque a esmagadora maioria se recusa a distribuir e exibir filmes que não têm classificação indicativa. Tá te lembrando alguma coisa? Esse sistema voluntário em que, se você não se voluntariar a segui-lo, você também não se voluntaria a trabalhar em Hollywood? Então, tem também o fato de que filmes que recebem classificação indicativa de PG-13 para baixo, ou seja, G, PG e PG-13, tendem a receber distribuições para muito mais salas, enquanto os classificados R e NC-17 têm... Por que eu tô falando R em inglês e o resto das letras eu falo em português? Não sei. Enquanto os classificados R e NC-17, por sinal, NC-17 é onde filmes vão para morrer, porque difícil pra caralho de distribuir filmes
que recebem essa classificação indicativa. É basicamente ser taxado de pornô. Enfim, enquanto essas classificações acabam recebendo distribuições muito menores. Ou seja, filmes feitos com grande orçamento, de grandes estúdios, tendem a ser pensados para receber, no máximo, classificação PG-13. Olha só para empresas como a Disney, que basicamente só trabalha com filme G e PG, e é uma grande coisa quando eles vão e fazem um filme com classificação PG-13. Então vem cá, faz as contas comigo. Se os elementos que a MPA acha que são muito adultos para receber uma classificação de PG-13 para baixo, são muito parecidos com os elementos que, na sua época, a PCA proibia, e filmes de grande porte são todos feitos com PG-13 no máximo em mente, parece com censura pra mim. Então vamos fazer o exercício de olhar pra Hollywood à nossa volta, porque filmes que têm grandes orçamentos, grandes distribuições e, consequentemente, grandes bilheterias, eles não só não se arriscam em evitar dizer fuck mais de uma vez, ou evitar ter sangue de cor vermelha no seu filme porque a MPA acha que isso quer dizer que é gore. Mas se for preto, não tem problema. Esses filmes, eles também vão tentar evitar as outras coisas que são consideradas mais adultas, como reflexões honestas sobre a vivência púbere e a socialização feminina, como beijos entre pessoas do mesmo gênero, e por aí vai. O Código Reis acabou em 1968. O sistema de estúdio em 1948. Mas os filhos desses sistemas permanecem vivos, e a Hollywood atual existe nas suas sombras. Muita coisa melhorou desde 1930, claro. Quer dizer, a revolta de Stonewall, que é a coisa que a gente comemora no dia 28 de junho, o dia do orgulho LGBT, aconteceu só um aninho depois que o Código Reis acabou. O que me leva ao fato de que eu preciso te lembrar, caro espectador, de que todas as mudanças que vieram, todas essas conquistas desses últimos 90 anos, dentro e fora das telas também, vieram porque milhares de pessoas marginalizadas ao redor do mundo sofreram e lutaram contra a opressão. Não veio fácil, nem porque alguém queria dar alguma coisa de mão beijada pra gente. Então, assim, esse vídeo era pra sair do mês do orgulho LGBT e não vai. Mas, tanto em junho, quanto em todos os meses de todos os anos, não acredite quando uma corporação resolve te dizer que faz parte da mudança, porque não faz, entendeu? Os mesmos interesses corporativos que causaram problema 90 anos atrás continuam causando os problemas de hoje. A mídia de massa pode, de vez em quando, até produzir excelentes obras de arte, mas estúdios de cinema de Hollywood não estão no negócio de fazer arte, mas sim no negócio de fazer dinheiro. Como outras formas de regulamento industrial, censura de conteúdo tem a função de assegurar o bem-estar a longo prazo da indústria como um todo. Que o conteúdo de tantos filmes teve que ser mudado a serviço de um plano tão corporativo revela somente o quão pouco a arte importa na indústria cinematográfica. É isso, finalmente fiz. Agora eu vou ter pra onde linkar vocês toda vez que eu falar do Código Reis. E eu espero que isso tenha acrescentado algo na sua vida. Não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal. Comenta aí o que você achou, se você já conhecia alguma coisa sobre o Código Reis. E não se esqueça de escutar meu podcast Cine Closet em todas as plataformas digitais. Então, enfim, é isso aí. Beijos. Tá bom? Feliz mês do orgulho, feliz orgulho sempre. Hoje, sempre, amanhã também, um ano inteiro. Tá bom? Então tá bom.